Bom dia a todos. Passando aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje iremos ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, dos versículos 24 ao 27, que diz: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O Senhor Jesus, nestes versículos, está concluindo o seu sermão mais conhecido, o Sermão do Monte. Nada melhor do que concluir uma mensagem mostrando a chave que irá levar os ouvintes a obterem resultados práticos e vívidos. As palavras de Jesus são as palavras do próprio Deus. A cena de Jesus sentado sobre um monte, repassando ensinamentos, logo nos remete àquilo que aconteceu muito tempo atrás. Um dia escolheu o Senhor um homem chamado Moisés para receber de Deus os 10 mandamentos. Imagine a cena, um homem carregando duas pesadas tábuas de pedra contendo aquilo que o próprio Deus escreveu. O resultado disso, a história de Israel nos conta. A desobediência à palavra de Deus acarretou em juízos divinos contra a nação escolhida. Jesus, a palavra encarnada, temendo que aquilo que aconteceu com os judeus se repetisse com seus seguidores, afirma que ouvir a palavra e não praticar é tão inútil quanto construir uma casa sobre a areia. Assim como o alicerce de uma casa determina sua resistência às intempéries, praticar a palavra ensinada por Deus determina até onde durará nossa caminhada. A pergunta que tentaremos responder é: quais palavras que devem ser obedecidas? Qual o fundamento que garante que minha casa resiste às chuvas, os rios e os ventos? Jesus resumiu todos os mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Nos chama a atenção o fato do primeiro mandamento vir antes do segundo. Na verdade, é impossível amarmos o nosso próximo sem amarmos a Deus primeiro. Assim como não amaremos a Deus se demonstrarmos aversão a nosso irmão. 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz: Aquele que diz que ama a Deus e não ama a seu irmão é mentiroso. Porque como pode amar a Deus o qual não viu, se não amar o seu irmão a qual ele vê? Demonstro amor a Deus quando humildemente reconheço minha dependência dele e submeto-se a seus preceitos. Jesus fala em João 6,63 que suas palavras são espírito e vida. Assim como a chuva faz brotar erva verde nos campos, as palavras de Jesus promovem as mudanças e as feições no interior do homem. Quem pode explicar o que aconteceu com um homem chamado Saulo? Não era ele perseguidor da igreja? O que dizer dos que morreram pelo testemunho do Evangelho? Porventura suas casas caíram quando a tempestade veio? Não, suas casas permaneceram firmes sobre a rocha. As palavras que devemos fundamentar nossas vidas são estas: quem crê em mim, disse Jesus, será salvo. E entendemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Renunciar a si mesmo, não amar o mundo com suas concupiscências, seguir o caminho estreito, são atitudes que demonstram que nossa casa está sobre um firme alicerce. Engana-se aquele que acha que somente ouvir a palavra é suficiente. Porventura, essa palavra pode ser rejeitada e ficar pelo caminho? Os espinhos dos prazeres mundanos não a sufocam? Sua casa deve estar alicerçada naquele que disse: Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4.
Se o próprio Jesus precisou a palavra para que sua casa ficasse firme, quanto mais nós, tão pequenos em fé. Mas que consolação recebemos, amigos, em saber que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Posso afirmar que se sua casa não está alicerçada na palavra, logo, logo ela irá sucumbir. Mas o Senhor Jesus, que é a rocha eterna, espera graciosamente que a partir de hoje você comece a construir sobre os seus preceitos. Amar a Deus, amar a Jesus, amar os seus ensinamentos, ouvir a sua palavra é um passo para a obediência. E ao obedecermos a Deus, nós estaremos criando um grande fundamento. Deus espera que nós venhamos obedecê-lo. Deus espera que nós venhamos buscá-lo. Deus espera que nós venhamos se chegar a Ele. E a Bíblia nos garante que quando nós nos chegarmos a Ele, Ele se chegará a nós. Nós devemos limpar nossas mãos, limpar os nossos corações, as nossas vidas, para buscarmos aquele que é a própria vida. Aquele que obedece, ele passará e resistirá a todas as dificuldades, as intempéries, porque ele está firmado sobre uma rocha. O seu alicerce está bem fundado. Ele cavou fundo, ele procurou cada vez mais se aprofundar nos ensinamentos de Deus, e isso garantirá com que passe por todas as dificuldades da vida e no final venha ter a vida eterna. Muitos começam, muitos fazem uma profissão de fé, muitos declaram sua fé em Jesus Cristo, mas logo que vem os prazeres, mas logo que vem as tempestades, logo que vem as dificuldades, logo que vem as perseguições por causa da palavra, por causa de Jesus, deixam suas casas caírem e assim demonstram que o seu alicerce era superficial, era areia. Mas, amigo, Deus está lhe dando a oportunidade para você hoje fundamentar sua vida sobre a palavra de Deus. Aqueles que ouvem e praticam, eles serão bem-aventurados. O Senhor irá conceder aquilo que a palavra, a própria palavra, faz com que isso seja concedido, que é justamente a paz, que é justamente o gozo de espírito, que é justamente a iluminação e o direcionamento. O salmista falou que lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos era a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos direcionar. E no final nós iremos receber aquilo que Deus nos prometeu, a vida eterna. Eu quero orar por sua vida. Pai, nós te louvamos porque a tua palavra tem sido o alicerce de nossas vidas. Até aqui, Senhor Jesus, todos aqueles que confessaram a Ti, que se renderam a Ti, eles têm fundamentado sua vida sobre Ti, que é a rocha firme. E nós podemos ter certeza, Pai, o mundo, a carne, Satanás não poderá derrubar aqueles que estão sobre Ti. Nós entendemos, Senhor Jesus, a nossa necessidade e dependência de Ti. E eu oro, Pai, intercedo por todos aqueles que estão ouvindo esse áudio, que tem, Deus, colocado sua confiança e tem colocado sua esperança em coisas passageiras e transitórias. Que eles possam reconhecer a Ti, que os seus alicerces, Senhor Jesus, possam ser reestruturados. Ó Deus, que as suas casas possam ser reconstruídas sobre o verdadeiro alicerce e suas vidas abençoadas. Pai, que Tu possa abrir-lhes os olhos para entenderem a Tua mensagem e receberem o perdão dos seus pecados. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.